Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a live vai ser com Alice Carvalho. Vamos falar sobre hábitos, né? E sobre alguns comportamentos nossos, né? Do dia a dia que a gente acaba tendo. Olá, olá. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje a live vai ser com Alice. Ei, tudo bem? Tudo bem, pode continuar a sua apresentação aí. Vou achar um filtrinho enquanto isso. Tá, fica à vontade. Só tô falando da nossa live de hoje, um assunto, né, o nosso tema, que a gente vai Uhum. falar hoje sobre como ter uma vida feliz e saudável, que muitas pessoas acabam perguntando, né, pra gente, como que isso funciona, como faz, se é possível, se não é. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho, né, Wallace? Isso aí. Acho que antes da gente começar a apresentação, tem uma dinâmica que é bem legal que a gente pode fazer, que é quem já está aqui na sala e a gente mesmo, vamos mandar esse convite da live para todas as pessoas que a gente vê logo na nossa lista. Então, aqui do lado do box de mensagem, no aviãozinho, é só clicar e compartilhar a live aí com todas as pessoas do contato de vocês. Já estou fazendo isso aqui agora. Tá, então vou fazer também. Façam aí, galera. Ei, boa Compa noite. Compartilhem a live aí, gente. Chama Vamos os compartilhar aqui amiguinhos. com o povo. Chama os amiguinhos, os não tão amiguinhos também. Esses principalmente. Vou chamar, tô chamando. Também, a gente vai chamar as mesmas pessoas, você sabe disso, né? Que é bem possível rolar assim, alguma coisa bem igual. Aham, tô Faz, mandando. faz parte do show. Já foi aqui uma quantidade, pelo menos mais de 20 aqui já mandei. Nossa, que pessoa rápida. Ah, tá pensando o quê, minha filha? É desse jeito, né? Oh, pronto, tá bom já. Então tá. Acabou o tempo de brincar, gente. E aí? E agora a gente vai. Olá, olá. Boa noite. Então, sejam bem-vindos todos à nossa live de hoje. Enquanto o Alice escolhe o fundo dele. Eu sou Flávia, para quem não me conhece, tem algumas pessoas aí que eu vi que o nome eu não conheço muito bem. Meu nome é Flávia Pimentel Caldeira, isso aí eu aprendi com os consteladores de plantão. Sou terapeuta, né? Mestre Reiki, mestre Karuna Reiki, faço atendimento de pessoas, animais humanos e não humanos. E hoje eu estou aqui com o meu mestre Wallace. A gente vai falar um pouquinho sobre como ter uma vida feliz e saudável. E a pergunta hoje que eu deixei no videozinho, inclusive, antes do Wallace se apresentar, é: você é feliz? Então vão pensando nisso aí, enquanto o Wallace se apresenta, que daqui a pouco a gente já começa a falar sobre o assunto. Beleza, inicialmente agradeço o convite, Flávia. É sempre uma grande alegria a gente poder falar sobre esses assuntos, né? Levar adiante e mostrar que é simples, que é muito acessível, né? Que todo esse conhecimento e essas ferramentas são sempre acessíveis. Às vezes a gente acaba não utilizando porque elas não chegaram até a gente de uma forma que tocasse nosso coração ou que não fizesse sentido, né? Então, a gente sabe que todos esses conhecimentos que a gente tem tido contato, nenhum desses conhecimentos são novidades, né? Nenhum desses conhecimentos. O que vai mudando de pessoa para pessoa que traz esses conhecimentos para a gente é a forma como essa pessoa compartilha esse conhecimento.
Então, você olha aí ao longo da nossa história, Mestre Jesus, Osho e tantos outros mestres e pessoas, até pessoas próximas da sua comunidade, a forma como ela fala de uma verdade que é universal, pode ser que aquela pessoa, da forma como ela fala, é a forma correta para você, né? Sim, Então, eu espero aqui nesse bate-papo trazer todo esse assunto que não é novidade, né, Flávia? Nada disso é sim. novidade. Não temos a pretensão alguma de reinventar a roda, né? Mas esperamos, dentro da nossa própria vivência, trazer esse assunto de uma forma que faça sentido para vocês que estão assistindo. E quem sabe, aí já é um otimismo e uma esperança, que vocês possam virar algumas chavinhas que ainda não viraram, tá? Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Wallace, né? Tenho muitos sobrenomes, então, Wallace Silva Lopes de Carvalho. Trabalho com terapias integrativas e complementares já há algum tempo. E mesmo trabalhando com essas terapias, a gente sabe que nós estamos sempre em construção, né? É um trabalho que é ininterrupto. E principalmente nós que trabalhamos com essas terapias, facilitamos esse processo para outras pessoas. O processo para nós ainda é mais intenso porque a gente tem que se manter em processo continuamente. Porque eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho, né? E eu só posso auxiliar a pessoa a acessar um estado que eu já acessei, né? Porque como que eu vou falar sobre paz se eu sou uma pessoa completamente inquieta e irritadiça? Né? Como que eu vou falar sobre esperança se eu sou mais preocupado que a pessoa que está vindo até mim? Né? Então não estou falando de perfeição, não é isso. Mas é um mínimo que seja de estabilidade mental no estado da mente, da qualidade da mente, que dê eu essa quantidade, esse volume de consciência para eu poder compartilhar. Né? Então eu trabalho com essas terapias já há um tempinho. E quanto mais a gente caminha, parece clichê falar isso, mais a gente vai compreendendo que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco, né? E muito antes de trabalhar com terapias, eu sempre estive já envolvido com espiritualidade, de relacionamento direto com as pessoas, né? Então eu sempre estive envolto com essa troca, né, com as pessoas. Então a gente aprende muito quando a gente entende que vida é relacionamento, né? Então, quando a gente aproveita desse jogo, a gente aprende muito, né? Mas vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, mas eu vou deixar a minha entrevistadora aí conduzir o processo, senão eu tomo esse microfone e já era. Já era. Então, quem quiser fazer pergunta, deixem as perguntinhas que a gente vai respondendo durante a live. A gente já tem algumas perguntinhas que a gente recebeu anteriormente, então a gente vai se baseando nisso, tá bom, galera? Então, vamos lá. Para a perguntinha que eu fiz durante o dia, né? Existe um momento ideal para a gente ser feliz? Isso daí a gente sempre tem esse risco, né? E essa tendência de condicionar a felicidade. Quando passar essa pandemia, eu vou me reunir com os meus familiares, com meus amigos, vou para balada, vou não sei o quê, aí eu vou me divertir muito. Então a gente sempre está condicionando. Estou falando dentro dessa realidade atual, né? Mas Uhum. continuamente a gente sempre condiciona a felicidade. Até mesmo por não compreender que a felicidade ela não é um estado permanente, né? A felicidade, ela é um espaço-tempo, vamos dizer, né? Então, ela não é um ingrediente de um prato, ela é o prato. Então, como Uhum. você vai construir esse prato com o que você vai trazer para que compõe essa refeição é o que torna toda a diferença. Então, não tem um tempo ideal para você ser feliz, né? A felicidade, eu ouvi hoje, lendo algumas coisas e tal, eu ouvi uma expressão que eu gostei muito, que foi justamente sobre isso, que a felicidade, ela é aquele momento onde você não sabe por quê, você não sabe de que forma,
mas você se sente completamente pleno naquele momento, né? E é muito rápido, né? No início. Então, às vezes, no início, você fala assim, não sei por quê, parece que vai acontecer uma coisa muito boa. Então, isso é um estado de felicidade, né? Só que a gente vai aprendendo, e eu vou conversar aqui ao longo desse encontro, que existem formas da gente expandir esse estado gradativamente, né? E como expandir esse estado de algo muito momentâneo, muito rápido, para algo um pouco mais espaçado e duradouro, que é o pulo do gato. E também não só condicionar ao nosso tempo, que hoje a gente está em isolamento social, essa questão toda mundial, também não condicionar a nossa felicidade a ninguém, né? Não colocar isso em cima do outro, né? Independente de quem seja. Vida. Então, tem alguma ligação entre vida saudável com felicidade? É pergunta de 1 milhão isso, né? Então, assim, como bons reikianos que nós somos, a gente aprende através de Mikao Usui, o fundador do método Reiki. Ele começa falando, né? Shoufuku no Hiho, né? Que é o método secreto para convidar a felicidade, né? Então, Reiki, como uma porta, como um veículo, ele é uma forma de você convidar a felicidade, né? Então, é uma forma de você convidar, porque a felicidade, ela precisa ser convidada, né? E como que a Uhum. gente convida a felicidade para a nossa vida? A gente convida através da forma como a gente escolhe passar o nosso tempo, né? Eu não sei se faz muito sentido para vocês ouvir isso de imediato, mas quanto mais eu tenho visto e me atentado para como eu construo a minha rotina, como que eu passo essa rotina, quais elementos que estão ali compondo essa rotina vão determinar o quanto de felicidade que eu consigo acessar, né? Então, a gente aprende a partir disso, então, que pode ser aprendido a felicidade, né? A felicidade pode ser aprendida e pode ser ensinada. A quantidade que você consegue acessar, você consegue ensinar outras pessoas também, né? Uhum. Então, está totalmente entrelaçado, né? A forma que você compõe seu estilo de vida, como que o seu estilo de vida ele está elaborado e o quanto você consegue ser feliz. Viu, gente? Pergunta de 1 milhão, hein? Fica a Ó, dica. Quais elementos que nós precisamos para termos uma vida saudável? então vamos lá. Quando a gente fala sobre felicidade, se a gente for pensar assim, muito superficialmente, a gente costuma culturalmente associar que para eu ser feliz, eu tenho que. Vamos lá, vamos chutar aí. Eu preciso sair desse relacionamento, ou preciso ter um relacionamento, eu preciso de mudar de emprego, ou preciso ter aquele carro, ou preciso ter aquele próximo telefone, e assim vai. Então, Uhum. a gente vai associando sempre, mas isso vem de forma estrutural. Isso eu quero deixar isso bem esclarecido. Nem sempre é intencional. A gente não faz isso intencionalmente. É porque a gente está tão fora desse estado de presença, do aqui e agora, que até toda essa visão mercadológica, ela já pegou a gente nesse algoritmo, né? De que quanto mais fora desse estado de presença, mais você vai se influenciando por todas as propagandas. E quando eu falo propaganda, eu não falo só sobre os intervalos de novela e filme e assim vai. Tudo é propaganda. O que passa na rede social é propaganda, o que passa num seriado, num filme. Então tudo incutido. Esses elementos externos, eles estão, de certa forma, dirigindo nossas vidas, né? Que isso entra como estímulos, né? Então, é como se nós fôssemos um grande computador
E esse computador, o tempo todo, sendo formatado e reformatado, programado e reprogramado. Então, é uma coisa que é tão estrutural e sistêmico, se a gente for pensar nisso, que nós, se formos parar para perceber, nós aprendemos a maior parte das coisas que a gente acha que foi a gente mesmo que aprendeu, sozinho. Não. E não falo isso só pelos nossos pais, eu falo pela sociedade, pelas nossas escolas, pela quem fez graduação, né? Então a gente absorve esses elementos externos. Mas tem elementos que a gente pode colocar também como estímulos para poder modificar, que aí é possível também. E quais são esses elementos? Quando a gente fala sobre estilo de vida feliz e saudável, já é uma evolução, já é uma conquista, quando a gente, às vezes, associa a vou fazer uma atividade física, né? Ou vou meditar. Beleza, já é um começo, mas não apenas. Mas já é alguma coisa, né? Esses elementos, eles já, felizmente, principalmente agora nesse período de isolamento social, tudo aquilo que era muito piegas, muito romântico ou exótico, esotérico, passou de ser. Hoje todo mundo está vendo que é necessário desinfoxicar, né? Eu ouvi essa expressão há pouco tempo atrás e já peguei para mim. Então todo mundo está vendo a importância de sair um pouco das redes sociais, todo mundo está vendo a importância de parar um tempo e meditar, seja qual for a prática meditativa. Todo mundo está vendo a importância de cuidar da saúde mental, né? Então, isso já é uma porta. Então, atividade física e meditação são duas portinhas, dois veículos para que a gente construa um estilo de vida saudável, prazeroso e feliz. Só que a gente sabe que tem outras portas, outros veículos que nos auxiliam a gente ancorar cada vez mais esse estado de felicidade, né? Então, ao longo assim de toda a história, nós conseguimos ver vários seres que na maior parte do tempo conseguiram viver esse estado na maior parte do tempo, de felicidade, de saúde, de harmonia, né? Em todos os níveis, nível físico, emocional, mental e espiritual. E uma pessoa, uma australiana chamada Jess Morin, ela fez uma pesquisa extensa, né, com mais de 45 anos de pesquisa, usando de mais de 350 questionários com vários desses seres, e ela identificou 8 pontos em comum que eles têm, que eles usam para construir esse estilo de vida leve, saudável, prazeroso e feliz, né? Então, dentre eles está, assim, a meditação, oração e prece. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Meditação, oração e prece, mestria da mente, que seria como você usa esse fluxo mental e não é usado simplesmente por esse fluxo mental. Aí vamos falar sobre as escolhas nutricionais, vamos falar sobre ter o corpo como um templo e cuidar desse corpo sendo ele um templo, né? Depois nós vamos falar sobre a importância de estar um tempo em silêncio na natureza. E vemos também, por último, a importância das músicas e cantos sagrados. Então, esses 8 pontos foram identificados de seres de culturas diferentes, que todos eles têm esses pontos em comum, né? Então, vocês veem que são pontos universais. Então, quando a gente fala sobre meditação, nós não estamos focando uma prática específica. Não estamos focando simplesmente você ficar com as pernas cruzadas igual um Buda, uma perna em lótus, né? Todo mundo também consegue, né? E você ficar lá mantendo on, 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 que não vai. Tem pessoas que têm um ritmo mais dinâmico, né? Então a gente sabe que existe uma infinidade, graças a Deus, existe uma infinidade de formas de se meditar diferente. Aí quando a gente fala sobre a importância da oração e prece, nós não estamos focando a forma religiosa da palavra, que ela possa denotar. No que nós estamos falando sobre oração e prece, orar, falar, conversar com esse fluxo, com essa energia ou com essa consciência, vamos colocar, com essa consciência que rege a vida,
Dê o nome que você estiver acostumado a dar, né? Seja Deus, seja energia cósmica, seja eu superior, não importa. Mas a importância de você falar sendo essa fonte a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Então aí que entra a diferença. Sair daquele formato onde nós somos, eu tenho uma base extremamente religiosa, né? Então sair daquele formato bem catequizado, né? Que você só podia ir para a primeira Eucaristia depois que decorasse ou creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e assim vai, né? Nada contra a Uhum. religião, tá, gente? Que fique claro. Mas quando a gente está falando da importância da oração, da prece, é como um mecanismo de comunhão divina. É uma forma de eu direcionar esse fluxo para uma intenção, tá? Então, quando depois a gente vai falar sobre o terceiro tópico, que é mestria e domínio da mente, é bem desafiador essa parte, eu sei, né? Eu digo por mim, desses 8 pontos, e para mim esse sempre exige um pouco mais, porque você exige muito de presença, né? Como você usar o fluxo mental a seu favor? Será que você usa a sua mente 100%? Ou você é usado por ela na maior parte das vezes? Será que os pensamentos que vêm para você são seus? Será que o que você está sentindo, ele veio da sua essência? Ou ele veio do meio? Né? Então, usar a mente como nosso amigo, como a nossa serva, que é para isso que ela serve, é um trabalho em parceria, é um desafio e pode ser aprendido. E assim a gente vai construindo de ponto a ponto esse estilo de vida aonde a gente consiga viver na maior parte do tempo possível felicidade. Mas não essa felicidade romantizada, que isso não existe. Até mesmo quem busca essa felicidade romântica, elas não ficam muito tempo dentro de um caminho espiritual porque elas acabam dentro dessa visão romântica falam, esse caminho não é para mim não, né? Não dá certo para mim. Aí começa a entrar em todas as crenças que a gente conhece, né? Começa a se sentir culpado porque tem muita nhaca que eu tenho que curar e assim vai. Então tem vários pontinhos que a gente pode aprender que são simples, que isso pode ficar claro. Só que aí entra uma situação que eu quero reforçar, Flávia, que é a gente precisa desconstruir a ideia de que nós somos condicionados de ter o maior retorno, o maior resultado com o mínimo de esforço. Isso não funciona. Nessa concepção de viver a felicidade no nível mais elevado, sem depender de nenhum fator externo, nada externo, né, seja um objeto, um bem de consumo, quando a gente está falando de felicidade, é uma felicidade real, profunda. Para você viver essa, aí, não, desculpe dizer, mas vai exigir um certo movimento, esforço da nossa parte. E todo reikiano aqui que está participando vai lembrar quando a gente fala Gyo Hageme, né? É cumprir o nosso dever, é trabalhar com afinco sobre nós mesmos, sobre o nosso aprimoramento. Então, quando a gente vai vendo nessas tradições, nessas culturas que têm tradições milenares, todas batem nesse tópico de você ter uma prática diária, uma prática contínua. Mas não de forma pesada, não. Coisas leves, mas que você faça constantemente, constantemente. Voltando ao que nós abrimos a live falando, a felicidade ela tem que ser convidada o tempo todo. E aí, É, Flávio? eu posso falar também de carteirinha, que eu também fiz os 8 pontos. E foi fantástico, assim, o que foi mais encantador foi realmente essa questão da simplicidade. Por mais que cabe a mim, o Gyo Hageme, né, o meu trabalho mesmo sobre mim, né, sobre o que eu tô querendo aprender, o que eu tô querendo evoluir, então, assim, foi um trabalho era muito simples, muito prazeroso, né, cada ponto era um aprendizado muito grande, com muita simplicidade.
E assim, com os 8 pontos eu tive vários feedbacks. Nossa, Flávia, o que está acontecendo? Nada demais. Não, tem alguma coisa diferente. Engraçado isso, né? As Uhum. pessoas, né, próximas, né, da família, ou pessoas de fora mesmo, falam, ué, mas tá alguma coisa sendo movimentada aí. E, nossa, é fantástico mesmo. Eu falo que hoje, respondendo a pergunta inicial, eu sou feliz, independente das adversidades, né, e independente de tudo que aconteça externamente. Então, Ok. vamos lá. Continuando as nossas perguntinhas. Nossa alimentação, o que ouvimos, você até falou, né? O que assistimos interfere no nosso corpo e no nosso sistema de crença? Então, né, porque aí começa, como nós falamos no início, a gente tem que reconhecer que boa parte das pessoas começaram a despertar para a realidade de que é importante você olhar para a forma como você passa a sua vida. Então, muitas pessoas têm começado a meditar, muitas pessoas têm começado a fazer, mesmo que seja de forma experimental, aula de yoga, né? Eu tenho visto isso acontecer. Só que aí a gente vai pegar agora, cada vez mais, e a gente quando vai caminhando nessa jornada de autoconhecimento, essa jornada espiritual, nós vamos aprendendo que sempre tem algo mais a ser sutilizado. Sempre tem um up para ser dado. Nunca vai chegar um estado na nossa jornada onde, assim, suficiente. Aqui já deu. Pronto, já evolui espiritualmente. Vou ficar aqui agora só por bônus horas, só esperando aqui minha carruagem passar e eu poder ir para o Nirvana. Não é isso. Não Enquanto a é. gente estiver nesse projeto vida, esse projeto terra, sempre terá algo mais a gente se trabalhar, né, a acessar. Então, numa realidade mais densa, mais grosseira, beleza. Vamos ajustar fazendo uma meditação, porque isso a gente já sabe comprovadamente, né, através de estudos, de ensaios e pesquisas, que baixa o hormônio de estresse, vai te dar mais clareza mental, né? Já tem vários estudos que apontam que a meditação ela te ajuda até a ajustar e curar a depressão, né, de curar a hiperatividade e tantos outros transtornos que toda essa nossa geração está sendo acometida. Né? Só que a gente está agora é pegar isso, beleza, vamos consolidar, vamos manter essa prática diária da meditação, mas também tem outros tópicos, né? Aí entra as nossas escolhas nutricionais, né? Isso sim interfere. Um exemplo rápido e prático. Eu acredito que todo mundo que está participando, que se conectou com essa live, já esteja, de alguma forma, por algum caminho, algum veículo, caminhando nessa jornada espiritual de autoconhecimento. Jamais estariam aqui de paraquedas, duvido muito. Né? Então é natural que todo mundo que esteja aqui assistindo a gente já esteja em algum caminho, seja ele qual for. Então, pegar agora de onde a gente está e sempre se fazer uma pergunta: o que mais eu posso sutilizar? De onde eu estou visualizando lá na frente, o que mais? Não é que você não vá reconhecer tudo que você já está fazendo. Não é você não ter satisfação e gratidão por tudo que você já trilhou. Mas é não se acomodar, que é o maior risco de todos. A gente entra numa estagnação, né? E não existe efeito platô no caminho espiritual. Ah, não sei o que está acontecendo. Eu caminho, que é a reclamação de muitas pessoas que vêm às vezes em terapia, né? Eu faço tudo direitinho, eu medito e não sei o quê, mas nas coisas tão difíceis ainda, será? Né? Só fica assim, Sei. né? Porque a gente está condicionado a somente uma forma de visualizar aquela realidade. Então, é ajustar, né, cada vez mais. É igual aquela lente de visualizar o mapa no Street View que você pega.
Você vai aproximando cada vez mais, lá na veia ocular da situação. Então, numa visão bem sutil, aí é começar a perceber agora, né? Saia dos portais sensoriais mais grosseiros. Ok, o olfato. Eu não consigo ficar num ambiente onde tem um odor muito forte, né? A audição. Eu tô me trabalhando esses dias de quarentena na minha audição com muito poder, na fé da deusa. Os vizinhos estão muito animados, cantando com música alta até de madrugada, beleza. Então é uma forma também de você ter atenção. Visão, aí é você ter atenção, tudo que você vê, tudo que entra pelos portais da visão ao longo da sua rotina. Seja filme, seja vídeo, seja notícias, seja rede social, tudo. Porque isso tudo está entrando no seu sistema. Você está se nutrindo sobre isso, você está se abastecendo disso. Né? Tato. Então, quando entra tato, não é só a ponta dos dedos, né? É o contato. É esse mundo de, que gostosinho, uma coisa assim, sabe? Então, tudo isso entra no sentido do tato. Só que tem um sentido que está além do sentido grosseiro, que é a mente. Então a gente se nutre muito nesse nível mental, né? Então, no nível mental, a gente está se nutrindo o tempo todo dessas realidades paralelas que a gente às vezes vai se enfiando nesses buracos de minhoca, né? Eu gosto de brincar, falar que a gente vai entrando nos buracos de minhoca, numas histórias que a mente conta, umas paranoia que ela vai colocando, e você só vai. Você vai. Aí quando você chega lá, você fala assim, como que eu vim parar aqui? Você mesmo não sabe, né? Então, é começar a prestar atenção. Beleza, quem já está prestando atenção nos portais físicos e grosseiros, né? Tato, audição, paladar, visão, papapá. Agora é começar a prestar atenção nos sentidos mais sutis, né? Tenha atenção. O tipo de música que você ouve está te agradando? Beleza. Agora tira a atenção só da audição e comece a usar a mente. Quando eu falo mente, eu não falo só mente cérebro. Eu falo mente consciência. Então, na mente consciência, preste atenção se esse tipo de música ele reverencia quem você é em essência. Se ele te contempla, ele te abastece na sua essência, né? Preste atenção no seu paladar, nas escolhas nutricionais que você faz, se essas escolhas nutricionais, elas estão sendo benéficas em todos os níveis. Então, nesse nível que nós conversamos desses seres, na maior parte desses seres que vivem esse estado de felicidade, saúde e harmonia em todos os níveis, na maior parte do tempo, foi detectado que um desses pontos que eles têm em comum são as escolhas nutricionais. Então, quando a gente entra nesse tópico, a gente aprende que é impossível conseguir viver a maior parte do tempo da minha vida feliz se eu ficar somente autocentrado, né? Eu ser essa visão egocêntrica, que tem que ser bom para mim, tem que ser prazeroso para mim. E isso também vai no prato, isso também se reflete nas nossas escolhas nutricionais. Então, independentemente de qual seja a sua dieta, a sua escolha alimentar, é sempre fazer a pergunta: essa escolha, ela é benéfica apenas para mim? Ou ela é benéfica também para os outros e para o todo? A gente sempre tem que fazer essa pergunta, esse questionamento, né? Já chegou a hora, acredito que nós estamos pagando tudo que nós estamos vivendo em termos globais, porque muito foi pensado apenas no próprio umbigo. Então hoje a gente percebe que é necessário pensar enquanto coletividade. É sair dessa visão muito egoísta. Então, isso que eu estou escolhendo para o meu prato, a roupa que eu compro, tudo, todos os meus consumos, é porque é prazeroso, é bem para mim? Não que eu não possa ter as coisas, é claro que a gente pode, né? Mas é necessário, sair do automático que é um pouquinho complicado no início, né? Porque quando a gente vai perceber, a gente está igual um zumbi. Não à toa que a gente percebe que muitas tradições chamam esse termo de despertar espiritual justamente por isso, que é como se você estivesse num sono. Você está totalmente letárgico, você está totalmente meio ali, só esperando ali
só empurrando. Sabe aquela música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim vai. Né? Então, o despertar espiritual é isso, é você estar atento, presente e entender que você dirige a sua vida. Né? Que a vida num todo, ela é feita de causas e condições. Então, aí, como a Flávia perguntou e ela postou essa perguntinha, você se sente feliz? Você se considera feliz? Aí eu vou jogar agora, não é por maldade, desculpe, uma reflexão, que é essa. Como tudo são causas e condições, dê um nome que você quiser dar para essa lei, causa e efeito, mas vou colocar causas e condições. É necessário que, eu quero acessar essa vibratória da felicidade e vivê-la a maior parte do tempo na minha vida? Quero? Quero. Então eu tenho que gerar causas e condições para que esse estado ele venha. Porque não tem como ele vir se eu não criar causas e condições. Né? Então, não estou conseguindo, estou deprimido e tá. Então, beleza, não tem problema. Né? Todo caminho começa com o primeiro passo. Então, de onde você está para essa meta, o que a gente pode fazer? Faça, comece. É simples, né? Ninguém disse que seria fácil, eu disse que é simples. Tem uma diferença, tá, gente? Bem grande, razoável, mas é simples. Só é realmente... Não é fácil, mas é simples. Não é fácil no início, porque a gente está num padrão, como eu disse, de letargia. Condicionamento, né? Muito condicionamento mental. Né? Algumas culturas usam o termo desses condicionamentos de sanskaras, que são condicionamentos mentais mesmo. A gente herda isso, né? E vem como impressões no nosso sistema, esses condicionamentos. Então, quando a gente vai perceber, parte desses condicionamentos, se você for olhar para a sua família, seu sistema, boa parte está ali no nosso sistema. Né? Uhum. Se você for olhar para o seu círculo mais íntimo de amizades, está ali também. Né? Não à toa que a gente ouve muito dos antigos. Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Né? Eu não falo de uma forma pesada. Eu falo mais no sentido de reflexão. Quer saber como é que está a sua vida, o seu padrão energético, o seu padrão de saúde? Para, sem julgamento, e observa. Como que estão as suas relações? Né? O que elas têm refletido? Porque às vezes a gente entra no olhar da vítima. Mas eu ajudo tantas pessoas, eu sou sempre feito de besta, sou sempre feito de bobo, todo mundo me usa, todo mundo sei o quê. Por que será? Né? Por que será? Ninguém é só vítima. Né? Então tudo isso volta para o mesmo ponto. Que esse estado de felicidade foi daí que nós partimos. Né? Que a gente não pode entrar no buraco de minhoca também, tá, Flávio? Me ajuda a voltar. Esse estado de felicidade, ele precisa ser convidado. E como que a gente convida esse estado? Estruturando a nossa rotina. Estruturando como a gente passa a nossa vida. Né? Não vai ser o próximo emprego, não vai ser o próximo carro, não vai ser o próximo smartphone, não vai ser você perder 7 quilos, 10 quilos, que você vai ser mais feliz. Acredite, não vai ser. Não vai ser. Até mesmo porque se a gente for falar sobre corpo físico, nós conversamos bastante sobre isso, né, Flávia? Uhum. Tá aqui, Flávia? Se a gente for conversar sobre... Se a gente fosse falar sobre corpo físico, nós estamos imersos, vamos pegar esse ponto do corpo físico, né? Se a gente for falar sobre o corpo físico, nós estamos imersos dentro de um mercado, de uma indústria, que não quer que você não emagreça e nem engorde. Essa indústria, ela quer que você fique insatisfeito o tempo todo. Né? É esse efeito sanfona que essa indústria ela quer nos manter, nos prender. Né? É a insatisfação, é o vazio. É fazer você ficar sempre sentindo que você precisa de algo. Né? Porque isso já é o padrão da mente doente. Preciso de algo, preciso de algo.
né? A gente sempre está ali, precisa de algo. Eu gosto sempre daquela analogia bem oriental, que fala assim, você quer mudar, você quer ir para uma kitnet, aí você vai para a kitnet. Aí você viu para a kitnet, quero ir para um apartamento, aí você vai para o apartamento. Aí do apartamento de um quarto vai para dois, dos dois vai para três, três vai para quatro e assim vai. Aí do apartamento enorme, aí você já quer os móveis de todo planejado. Aí você quer um carro, aí do carro você quer dois, você quer uma frota, aí depois você quer um helicóptero e assim vai. A mente em desequilíbrio, doente e não presente no aqui e agora, ela sempre traz esse sentimento de insuficiência. E a gente percebe que nas novelas, nos filmes, nos seriados, em tudo, é alimentado isso na gente. De que você precisa de mais. Você precisa daquilo, daquele produto, daquele meio, daquela marca, daquela bolsa, daquele telefone. E se você não tiver, você não vai ser feliz. Tanto que na propaganda sempre aparece a pessoa junto com o produto e a pessoa feliz com aquele produto. Então, a felicidade, ela sempre foi mostrada pra gente, sempre dependendo de um objeto, de algo. Sempre. Olha todas as propagandas. Propaganda de cerveja. Sempre com sorriso. Sempre feliz. Então, lá no imaginário é plantado, alimentado, de que é sinônimo de felicidade você se prender ao hábito de ter que beber. Não estou sendo contra quem bebe, tá? Mas assim, é preso no nosso imaginário, no nosso inconsciente, que para você ficar leve, você tem que ter o seu happy hour. Você tem que, depois do seu trabalho, beber, porque aí, pronto. Agora eu estou leve, vou poder dormir e tal. Então a gente vai percebendo que fomos sempre condicionados a tudo, tudo. Preciso de um crush, de uma crush para poder ficar feliz. Aí você fica feliz e assim vai. Então é um looping que não tem fim. Não tem fim, né? É verdade. Seguindo aqui nossas perguntinhas, isso você já falou, em relação se o nosso estilo de vida tem influência externa, né? Isso que você estava falando agora. Uhum. Qual o poder, né, das mídias sociais em nossas vidas? Que também você estava dizendo agora. Quanto consciência, né, temos em relação às mídias sociais? Olha, é um aprendizado diário para mim, tá? É um aprendizado diário porque eu sempre fico no limiar. Ai, que vontade de excluir essas redes sociais. Eu sou sincero em dizer, entendeu? Eu sou sincero, porque nós somos presos ao hábito de, vou dizer deixa eu trazer para a primeira pessoa para ficar algo mais pessoal. Eu tenho um hábito, se eu não vigiar, se eu não me policiar, todo intervalo que eu tenho é uma coisa instintiva de abrir o smartphone e abrir a rede social. É uma coisa muito louca. Então, assim, isso não vem do nada. Né? Quem criou esse sistema, eles já sabem disso. Né? Às vezes você entra para ver uma foto, dá foto, e você vai ver já passaram 2 horas. Da foto, uma propaganda, propaganda foi para uma outra não sei o quê, e assim foi, assim vai, assim foi. E vai. Né? Então, estar consciente das mídias sociais é desafiador, só que nós estamos numa realidade onde tudo flui através de mídia social. Né? Você vê essas pessoas, esses influencers, né? Se a gente for olhar um pouquinho para trás, não existia nada disso. Então a informação hoje ela está muito rápido. Então hoje a gente percebe que não precisa necessariamente você não ter a rede social. Você pode ter, mas a forma como você vai usar esse veículo que é o diferencial, é a chave da coisa. Só que aí depende muito, né? Será que eu estou usando com consciência? O quanto de consciência eu estou usando isso daqui? Eu vou dizer por mim, eu como autônomo, a Flávia também, eu percebi que não tem como eu correr muito disso. Porque é onde eu consigo divulgar o meu trabalho, eu consigo divulgar os projetos que eu faço, atinge um público maior, não apenas de onde eu moro, né? Só que tem essa pegadinha,
que se eu não me policiar, eu tô ali sempre, saio do foco e vou, né? Então, ela tem uma influência direta, direta e reta. Mas se eu for dizer assim, o ideal para mim, o sonho de consumo, se eu pudesse dizer, era assim, nem ter smartphone. É voltar para aquela época do Nokia tijolão, né? Só para ligar e olhe lá a mensagem de texto. Já ia ajudar bastante, né? Né? E de onde vem esse vazio que muitas pessoas sentem, falam muito desse vazio? Boa parte desse vazio, dessa insuficiência, dessa melancolia que às vezes pega a gente, vem desses estímulos externos. Boa parte, né? Mas agora falando de uma forma que não fique tão triste para todos nós. Esse vazio também é um convite da nossa essência. É a nossa essência, vamos sair desse termo mais good vibes, vamos colocar, é você num aspecto mais sutil, que está lá no fundo do poço, chamando a sua atenção, né? Então, eu trabalho com terapia, como eu disse, há alguns anos, e eu percebo, trabalhando com os meus clientes, né? Não posso chamar de paciente, porque não trabalho na área médica, né? Trabalho na área de saúde integrativa. Então, eu percebo em todos os quadros de problemas relacionados à saúde mental, depressão, síndrome do pânico, fobias e tudo mais, boa parte na verdade, esse eu mais sutil, mais interno, chamando a atenção. Ei, volta, vem para cá, presta atenção, né? Tanto que quando eu comecei a me dar conta disso, já tem um pouquinho mais de 15 anos que eu trabalho com essas práticas. Então, no início, eu me focava muito na terapia, na ferramenta. Então, eu fiz cursos de diversas ferramentas, sou extremamente grato, né, porque me ajudou a construir essa visão de vida, né, e me curar de muitos aspectos. Mas eu percebi que eu ficava muito focado apenas na ferramenta, entendendo como se a ferramenta fosse fazer tudo pela pessoa que estava ali pagando uma sessão comigo. Só que hoje eu percebo com muita clareza, e eu falo isso para os meus clientes, alguns ficam até desestimulados, que eu falo assim, olha, eu não me preocupo como você vai sair desta maca. Eu tenho certeza que depois dessa sessão, você vai sair linda e maravilhosa. Lindo e maravilhoso, você vai sair. A minha preocupação, né, o cuidado que eu procuro ter agora, nessa fase que eu estou vivendo, é como fazer, como te ajudar a você conseguir manter o maior tempo possível esse estado na sua vida, né? Então, como fazer você manter esse estado, que eu como terapeuta, hoje meu trabalho é tentar, porque também isso não é minha responsabilidade, mas a maior parte é do cliente, não é minha. Né? Como fazer com que a cliente entenda que ela tem a responsabilidade de fazer essa manutenção, sustentar esse estado que foi criado dentro de uma sessão de Reiki, de barra de Axis, Theta Healing, porque senão, vamos pensar, a pessoa vai ficar dependendo o tempo todo de ter que passar por uma sessão terapêutica. Então você vai ficar o tempo todo pulando de sessão a sessão, sessão a sessão, sessão a sessão. É como se você tivesse com a sua bateria o tempo todo, igual o celular, quando começa a bateria a cair muitas vezes. É isso. Então nosso sistema, ele chega a um ponto que você vai ter que viver dependendo de uma energia emprestada. Sempre vivendo de alguém ter que te dar uma chupeta. Não interprete mal isso. É dar uma chupeta igual na bateria, né? Toda hora alguém vai lá e te dá um sistema depois. Né? Sobre a internet, gente, depois vai ficar salvo, vocês assistem. Tá estável aqui, não deu nenhuma travadinha, tá? Aqui tá normal também.
Então, só para É, concluir esse ponto de vista, a Flávia também pode complementar, porque a Flávia também é terapeuta. Não existe passe de mágica com terapia, tá? Não existe passe de mágica. Todo método que venda, que prometa isso, tenha cuidado, tenha atenção, tá? Porque isso, até certo ponto, desculpe dizer, é mau caratismo, tá? É promessa, assim, que pode até a pessoa ser processada, sabe? Infelizmente, toda essa manobra que tem mercantilista, mercadológica, que a gente vê acontecendo isso aqui fora, também tem nas terapias, tá? uhum. Infelizmente, eu digo isso assim, com dor no coração. Mas existe também, tá? O que você pensa sobre isso, Flávio? É igual aquele comercialzinho que existia algum tempo atrás, né? Seus problemas acabaram. Não existe, né? Não é Não. assim, né? A gente não faz milagre como terapeuta, né? Realmente é uma ação conjunta com quem a gente atende, né? Nosso cliente. E Uhum. não esforço, né? Mas o exercício também é muito mais da pessoa, né? Realmente, do movimento vem muito deles, né? Dos nossos clientes e a gente só complementa com o que a É gente usa porque de técnica, né? você tocou um ponto importante, porque a gente tem que curar o ranço que a gente tem quando a gente ouve a palavra esforço, Uhum, dedicação, né? sim. Não existe a gente colher resultados se você não tiver dedicação. Se você ainda não conseguiu observar nenhum fruto no que você está fazendo, ouso dizer, e desculpa, mas é porque não houve dedicação o suficiente. Porque se há dedicação, acredite, por menor que seja, você vai ter algum retorno do que você está fazendo, né? Ou às vezes você está fazendo, mas já na expectativa e está deixando de curtir o processo, está deixando de viver o caminho, né? E isso é um outro clichê que a gente ouve e a gente tem que repetir isso, que é importante validar, reforçar isso, que o objetivo é o caminho, não é a meta final, né? É o caminho, é caminhar, né? O caminho está no caminhar. Só que a gente, às vezes, por a gente ter essa dificuldade de estar no momento presente, a gente foca só na meta final. E por a gente ficar lá na meta final, às vezes esse sentimento de frustração, de entorpecimento, de ter altos e baixos nessa jornada, é porque você fica sempre vendo o quanto ainda falta você chegar lá. E você não percebe que cada etapa, cada passo que você vai dar nessa jornada, ele é importantíssimo. É ele que vai te dar musculatura, né? Ele vai te dar musculatura para você conseguir trilhar essa jornada. E essa Uhum. jornada não tem como ninguém trilhar pela gente. Não tem como. Quem dera. Quem dera, né, Flávio, se alguém pudesse trilhar por nós essa jornada. E a gente sabe que Seria não. ótimo. Não, não tem como você delegar essa função. É você que está aqui, né? É você que está nessa vida, nesse projeto, e você que tem que trilhar essa jornada. Com Mais alguma certeza. aí? Alguma pergunta, Ana Maria? Ana Maria Braga. Só faltam 5 minutinhos para acabar a nossa live. Uhum, Quem tiver alguma perguntinha aí pode pode falar. colocar. E o Wallace pode fazer as considerações finais. Daqui a pouco a gente finaliza a nossa live. Só para quem perdeu ou começou a assistir agora, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, na Religar Terapias, no YouTube também. Então, quem quiser pode assistir depois inteira, sem problema nenhum. Ok. Se alguém tiver alguma perguntinha ou alguma coisa É. rápida, digita aí. Enquanto isso, deixa eu fazendo esse alinhamento então. Então, em resumo de tudo que nós conversamos essa noite, é um assunto que é inesgotável, tá? Se a gente for pensar, existe vários seres e organizações hoje que estudam a felicidade, tá? E já foi identificado
a nível de exame mesmo, sabe? De tomografia, ressonância, tudo, tomografia, é tudo. Que as pessoas que são consideradas, diagnosticadas como felizes, já foi visto que não está relacionado necessariamente a bens materiais, né? Já identificaram isso já com pesquisas. Então, é importante primeiro identificar isso. Felicidade, ela não depende de nenhum elemento externo. Pelo contrário, é um buraco sem fundo se você for trazer um elemento externo. Ela é muito curtinho a felicidade que você vai ter, né? Esse estado de satisfação, de saciedade, é muito curtinho. Você compra um iPhone novo, ou um smartphone, é igual a criança. Pede brinquedo, aí quando o brinquedo tem, brinca 2 minutinhos e depois joga do lado. Então, sempre, qualquer elemento externo, ele tem esse efeito no nosso sistema, né? Então, quanto mais a gente entender, só da gente entender, todo mundo que participou do bate-papo aqui hoje, se entender, pelo menos, que a felicidade, ela não depende de um elemento externo, isso já é um grande passo. E segundo, entender que a felicidade, ela precisa ser convidada, né? É igual aquela analogia de falar que você, para ter as borboletas no seu jardim, você tem que cuidar do seu jardim. E a mesma coisa é a felicidade. Então, como que você convida a felicidade? Estruturando a sua vida. No caso, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, é reestruturar a sua vida. Ah, mas eu já tenho minha vida bem sutilizada, saudável, como direitinho. Lembra que tudo pode sempre ser mais sutilizado ainda? Mais ajustado? Sempre, sempre, sempre. Nunca vamos chegar num ponto onde deu, né? Então, sempre observar que tudo depende de como eu me organizo, como que eu me posiciono na vida, tá? Então é isso, gente. Como que a gente pode fazer isso no nível prático se você está tendo dificuldade? Busque o suporte de um terapeuta. Isso ajuda. Um terapeuta consciente, por favor, que não te prenda. Simplesmente, você tem que fazer 10 sessões para curar isso. Não é isso, tá? Então, busque uma pessoa, um suporte. Busque o suporte de profissionais da saúde, na saúde mental, se necessário, porque às vezes é uma química do cérebro e não é uma questão simplesmente de crença, não nada. Às vezes é uma química do cérebro que você tem que ajustar. Então, às vezes a gente também tem esse bloqueio muito forte com medicação. E às vezes está sofrendo desnecessariamente. Eu sou terapeuta holístico, mas eu percebo quantos colegas da minha área que têm essa limitação de entender que às vezes tem momentos da jornada que é necessário uma química, né? Então, às vezes não é porque você não está sendo capaz, às vezes é a química do seu corpo que nesse momento ela está completamente irregular. Então, busque o suporte de um profissional. Outra coisa, busque o suporte de um grupo de pessoas, né? Entenda que a vida é relacionamento. Então, se você está tendo dificuldade, não é ser vampiro das pessoas, tá? Que isso fique claro. Mas é o que os orientais eles diziam, né? Tenha a sua sanga, tenha a sua comunidade. Pessoas que você possa compartilhar, que esteja trilhando dentro desse mesmo objetivo. Não adianta você grudar em pessoas que não trilham esse mesmo objetivo. Exemplo, você quer desenvolver o bom hábito de fazer atividade física. Aí você vai colar numa pessoa que é completamente avessa à atividade física. Só que aí lá dentro você está querendo colar nela porque você quer justificativo para você não ter que fazer. Aí você liga para a pessoa, não sei, estou cansada hoje. A pessoa, é isso mesmo, dorme hoje, né? Então, esteja próximo a pessoas que pelo menos esteja um passinho ali na frente nessa jornada. Porque te ajuda, te incentiva, te estimula, né? E a gente não constrói nada sozinho. Nada, nada. É bom ter essa troca. Essa troca enriquece muito a gente. Nosso tempo realmente está acabando. Daqui a pouco o Instagram avisa 20 segundos, aí não dá tempo nem de falar tchau. Beijo. Beijo. Obrigada a todos pela participação. Wallace, meu mestre Beijo. querido, te amo. Obrigada. Tchau. Beijo, gente.